Fala, Juventude Espírita! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Regeneração, o seu podcast do Mocidade. E antes de qualquer coisa, vocês já me conhecem, meu nome é Diego, eu estou aqui novamente com vocês e tenho aqui em minha companhia um time de amigos que está sensacional no dia de hoje. Me acompanhando aqui na parte mais técnica, como apresentando, temos aqui o Eduardo. Boa noite, aqui, né, pra gente agora aqui é boa noite, né, mas para você que está nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra estar aqui também junto do Diego, né, para estar conversando, trabalhando esse bate-papo aqui com outras duas pessoas. Quem são essas pessoas, Diego? Então, temos dois convidados especiais, meus amigos. Temos aqui a Carla. Carla, fala pra gente quem você é, de que mocidade que você é, de qual cidade. Conta pra gente aí. Oi, tudo bem com vocês? Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu sou Carla, eu sou coordenadora da Mocidade do Grupo Espírita Mensageiros da Luz, que fica em Aparecida de Goiânia. E estamos lá com os jovens em 4 casas, né? Além de apoio também como CREJovem da 12ª região. Sensacional. Temos também o nosso último convidado do dia, Danilo. Fala pra gente aí um pouquinho de você, Danilo. Oi, gente. Muito prazer estar aqui. Agradeço pelo convite, né, Diego. A Mari também, né, embora ela não esteja, mas fica aí meu agradecimento a toda a equipe do Mocidade. Então, eu me chamo Danilo e eu sou da GETAF, que é o Grupo de Estudos de... Gente, calma, que a sigla ela me aperta um pouco. É Grupo grande, de Estudos, Trabalhos e Artes da Fraternidade Espírita. É isso, são muitas letras nessa sigla. E eu estive à frente da coordenação da GETAF, na verdade, da diretoria de juventude da casa, né? Que a casa ela é meio diferentona. Depois nós pode entrar nesse assunto aí. Estive à frente por 6 anos, né? E agora eu continuo assim dando um apoio quando precisa, mas a gente continua junto, sim. E antes da gente iniciar o nosso papo, eu quero pedir para você que está nos ouvindo para que você nos acompanhe em todas as nossas redes. No Instagram, nos sigam lá, @Mocidade. No Facebook, Mocidade Feego. No YouTube, a gente está com 2 canais, o Mocidade Feego e o Fala Mocidade. Também para você que nos ouve nas plataformas de podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Segue a gente, curte a gente, não sei como funciona, qual que é like, qual que não tem like. Então, faça isso aí, deixa os likes, né, comentem, mandem os feedbacks pra gente, se você tá gostando, se você quer mais temporadas. E para começar esse nosso bate-papo de hoje, né, vamos falar um pouquinho sobre esse tal do protagonismo juvenil. A gente precisa conversar um pouquinho sobre o jovem, né? Entender o que é o jovem, quais são as suas peculiaridades, suas individualidades. Afinal, a gente, dentro da mocidade, a gente costuma falar o jovem, né? Mas o jovem é muito diferente um jovem do outro, né? Até dentro da própria mocidade. Então, Carla, conta pra gente aí como que você entende sobre esse jovem, quais são essas peculiaridades, essas individualidades dentro dessa juventude. Certo. Bom, eu vou partir da referência que a gente tem, pelo menos lá dentro do nosso grupo, né? São alguns anos aí junto com os jovens, e nós somos 4 casas, então a gente tem perfis de jovens muito diferentes, né? Desde a parte de níveis sociais mesmo, níveis intelectuais, interação com a casa também e a família dentro da casa espírita. Então, a gente tem perfis muito distintos, daqueles que são um pouquinho mais como se fossem espectadores, até aqueles que realmente são mais atuantes, né? Que ajudam ali naqueles pequenos trabalhos que tem dentro da casa. De um café da manhã, que é uma atividade que a gente nem sabe se vai ter mais, né? Pensando aí em pós-pandemia. Que auxilia ali na orientação da fila de um passe, na distribuição dos alimentos, né? A gente tem perfis muito distintos e a gente tem que se adaptar também
né, ou trazer, se adaptar na forma de convidar, né, para que aquele jovem tenha mais atuação dentro de cada uma das casas. Então, assim, muita conversa, né? Muito para a gente ter um diagnóstico melhor, acho que tentar deixar um cenário mais aberto para que eles se sintam assim mais à vontade, né? E consigam dessa forma se sentir mais tranquilos para atuarem um pouco mais. Você falou de um termo aí você falou de um termo aí que eu acho muito interessante, que é o do perfil do jovem, né? Eu particularmente já vi muita gente, um povo mais velho, achar que o jovem tem o mesmo perfil. É um perfil único para todos os jovens. E a gente sabe de longe que isso é mentira, né? Porque assim, não é nem um perfil só do jovem, né? A gente tem que entender que, poxa, somos espíritos únicos. Cada um de nós temos uma jornada aqui que a gente trilhou, a gente caminhou, além do que cada um também recebeu nessa encarnação uma educação diferente. Então, assim, não é um perfil único. A gente vê que tem jovem que é muito para frente, agora tem uns jovens que é muito quietinho, tem uns jovens que são tipo, já quer trabalhar, já chega querendo trabalhar. Tem uns que a gente demora para fazer, trabalhar. Pensar, ver analisar essas individualidades do jovem é um trabalho que acho que não é muito fácil, né? Cara, não é fácil. E eu acho que há uma responsabilidade quando a gente fala do protagonismo, acho que juvenil, a gente é um processo também de reeducação de toda uma casa espírita, né? Porque pensar que a gente exige muito assim de novo, falando muito do cenário que a gente está mais ambientado, né? A gente fala muito assim do protagonismo juvenil, pensando que ele vai conduzir ali os trabalhos futuros dentro de uma casa, né? Mas existe um trabalho assim também né, da própria casa de reeducação no sentido de dar mais esse espaço de uma forma mais natural, né? Assim, de ouvir um pouco mais, de não microgerenciar algumas atividades, né? De entender esses perfis diferentes para não impor uma atividade, né? É engraçado que quando se fala desse protagonismo, quando se fala de iniciativas, né? Muitas vezes, assim, a gente vê acontecer, você propõe uma atividade para que o jovem execute. Isso não é um protagonismo. O protagonismo parte, né, a iniciativa dele, do jovem, a partir da visão dele, do que ele vivencia da casa, do que ele vê como propósito da casa também, né? Então, eu penso que quando a gente fala do protagonismo, mais do que ver o jovem, é ter uma reeducação, né, ou talvez uma ressignificação da visão da própria casa para o jovem, né? Sim, exatamente. E, Danilo, na Getafe o jovem também é diferente ou o jovem daí é todo mundo igual? Como que é aí na Getafe pra gente? Conta aí. Cara, assim, eu queria abordar algumas coisas que a Carla falou e que o Eduardo falou antes de entrar na questão da Getafe, pode? Claro, você que manda sim, aqui. Claro. Primeira coisa que eu acho, assim, trabalhar com a juventude, assim, sem demérito das outras áreas, que eu acho que todos os trabalhos exigem muito, né? Mas eu acredito que o trabalho com a juventude, ele tem uma questão, um desafio extra, porque a juventude, ela abrange uma região da vida que ela é muito difusa, né? Então, se você for ver, a própria lei considera a pessoa jovem dos 15 aos 30 anos. E não é pouco comum você ir numa mocidade e ver realmente. Você vai ver menino de 14, você vai ver uns caras meio de 22, e se brincar, o cara que vai estar à frente da mocidade, ou outros ali, lá pelos 20 e tantos anos, quase 30, né? Tem mocidade que quem tá à frente tem 30, 40 anos, né? E aí isso já para mim já começa a deixar muito complexo, que é aquilo que o Eduardo falou, né? Assim, de você tem uma gama muito diferente de pessoas ali. E aí eu queria só fazer um contraponto, que o Eduardo falou que é uma mentira essa questão de pensar que os jovens são todos muito parecidos, né?
eu acredito que na época dessas pessoas que falam isso, Eduardo, realmente para eles talvez seja verdade. Porque se você pensar na época dos meus pais, Entendi. olha só, na época dos meus pais, isso a gente pode pensar uma cidade de 40 anos atrás, né? Ou mais. Realmente as pessoas, primeiro, não tinham uma diferença muito grande em termos de cultura, porque todo mundo assistia os 3 canais que tinha na televisão, quem tinha televisão, entendeu? Porque ainda na época dos meus pais, quando eles eram jovens, eu acho que nem tinha televisão. Então é muito comum você ouvir por parte de pessoas da idade deles falando: não, na minha época a gente fazia grupo de estudo e era para ler o livro dos espíritos de cabo a rabo e ninguém achava cansativo. Todo mundo ficava esperando o dia de ir para a mocidade e etc. E ficava assim: nossa, que legal, a gente vai lá para ficar lendo um livro do início ao fim, um livro cansativo com 1000 e tantas perguntas, sabe? Que o estudo não é fácil porque é cheio de palavras difíceis. E aí hoje você vê esse esforço nosso de a gente tentar adaptar o estudo para algo mais dinâmico, etc. Por quê? Porque a gente está competindo com coisas que não existiam na época, né? Então, a gama de informações que a gente tem disponível hoje faz com que a geração de hoje seja muito, mas muito diferente da geração de 30, 40 anos atrás, né? Então, Então, aí a hoje gente existem pessoas que gostam de um tipo de jogo, outras que gostam de outro tipo de jogo, outras que não gostam de jogo nenhum, outras que gostam, sabe? Aí, com o YouTube, com esse tanto de mídia social que a gente tem, tanto de entretenimento, ficou assim uma loucura. Então, talvez para eles, na época deles, fosse verdade, né? O que não significa que é verdade hoje. Então, hoje realmente se tornou complexo, como que você falou mesmo, Eduardo. Então, E é um desafio às muito grande. vezes, a gente pode entender que é um desafio, então, que é constante, né? Porque o tempo todo a juventude está se reinventando, né? Está Sim, sofrendo mudanças. Então, pode ser que para os dirigentes, né, mais velhos de hoje, que tiveram uma juventude mais, de certa forma, igual, né, entre eles ali, sim. hoje a nossa juventude, ela, vamos dizer, ela é mais variada. Futuramente, quando nós estivermos mais velhos, a gente não sabe como está a juventude, então a gente também vai ter que saber lidar, né? Fica aí também uma reflexão sobre isso, né? Só que, às vezes, a gente já tendo esse entendimento, fica mais fácil para nós, não? Porque eles, não sei vocês, mas eu Sim, costumo sim. escutar muito que é aquele, na minha época, não, porque na minha época, porque na minha época, e esse na minha época, ele vem muito tipo assim, que na minha época foi assim, então tem que ser assim de novo. Eu, particularmente, eu entendo, tipo assim, ok, na sua época foi assim, a minha está sendo assim, futuramente vão ser outras, né? Então, a gente tendo esse entendimento, talvez facilite para a gente ter esse conhecimento e saber futuramente como lidar também com essas disparidades das características entre os jovens. Eduardo, é engraçado porque esse ponto eu discordo um pouco, assim, a gente olha, a gente acha que pode ser mais fácil pela visão que a gente tem agora, mas nós vamos ser aquelas pessoas, né, talvez falam, na minha época funcionava assim. E quando a gente olha para gerações, e a gente vê muito nos jovens também, eles trazem, né, também das próprias diferenças ou dificuldades, principalmente no que tange a comunicação, pais, filhos, né? Eu acho que a gente percebe que assim, nenhuma geração está, vamos dizer assim, preparada realmente para educar a outra, porque as circunstâncias são diferentes, os cenários são novos, aquilo que a gente compete, o que a gente lida, ali a própria tecnologia, os acessos, a comunicação, tudo isso vai se transformando, mesmo não valores que a gente está falando, valores como honestidade, verdade, mas assim, às vezes prioridades como propósitos de vida, eles eu acho que vão mudando um pouquinho também. Então, não sei se a nossa base vai nos deixar preparados, de repente, para as próximas gerações jovens. Talvez o que a gente ainda precisa, enfim, estar um pouquinho mais ciente é da necessidade dessa flexibilidade e paciência, tolerância mesmo com as novas gerações, com o que eles têm para falar, com os próprios conflitos, sabe? Não acho que a gente vai estar preparado, mas se a gente já estiver um pouquinho mais tolerante e receptivo, eu acho que já é um grande avanço.
Sim, eu acho que Uhum. essa é a questão assim que o Eduardo e a Carla tocaram, né? Que para mim é o maior desafio, porque quando você fala numa diretoria doutrinária, por exemplo, uma coordenação que vai falar sobre estudos da doutrina espírita, o que eles estudaram 30 anos atrás, de certa forma, é válido hoje. Então, você está tendo curso doutrinário, você está organizando as coisas como já acontecia, né? Só que o jovem, não adianta você querer trabalhar com o jovem hoje da forma como você trabalhou 30 anos atrás, e como a gente trabalha hoje, não vai valer para daqui a 10, 20 anos, né? Então, é como se fosse algo que está sempre Exato. mudando, e é muito difícil a gente alcançar algo que está acontecendo agora, porque geralmente a gente consegue processar as coisas quando a gente começa a olhar para trás, né? Ah, então aquilo ali aconteceu e deu certo por causa disso e isso, né? Só que a coisa está mudando o tempo todo e atropelando a gente, né? À medida que a gente vai tentando comunicar, dialogar com o jovem de hoje, né? E a gente vê isso nesse último ano, né? Inclusive, todas essas mudanças, novas adaptações que tivemos que fazer também para conseguir continuar realmente a nossa comunicação com o jovem, né? Sim, um desafio extremo, né? Numa época que o jovem ele é movido por laços de amizade, né? E o encontro que é, né? Você tá junto dos seus amigos, do pessoal que você gosta ali. Quando você não tem isso mais, nossa senhora, eu não sei como é que. A nossa mocidade está tendo um desafio, assim, extremo com essa pandemia. O Diego tinha perguntado sobre os jovens da Getafe. Aí eu fiz essas considerações todas e a conversa acabou rolando bem. Mas, então, Mas assim que é bom. sobre a Getafe especificamente, a gente também tinha essa variação, um público muito diferente, principalmente em relação à idade, que a gente tinha jovens de 13, 14 anos, que a nossa casa tinha uma dificuldade de manter uma pré-mocidade, entendeu? Uma pré-mocidade que funcionasse bem, então acabava que o jovem estava chegando nos 13, ele já meio que entrava na mocidade. E a gente convivia com outros jovens de 20, 22, né? E acabou que isso se tornou um problema para a gente conseguir lidar, porque se tornavam tribos diferentes. A tribo dos 20 estava querendo sair, estava querendo ir para as festinhas, etc. A galera mais jovem não podia, aí gerava esse sentimento de inveja, enfim, a gente foi bem complicado lidar com isso. Mas a gente conseguiu de certa forma, por muitos anos, manter uma certa coesão, mesmo com esses públicos tão diversos assim. E sobre o que a Carla falou da iniciativa do jovem, né? A gente sempre buscou desenvolver na Getafe um sentimento de que a mocidade ela é nossa. Não sou eu que vou determinar o que vai acontecer na mocidade, entendeu? Mesmo estando à frente da diretoria. Eu sempre conversava com os jovens, e aí isso tem os prós e contras. Eu conversava com os jovens para ver o que eles tinham interesse em desenvolver em termos de trabalho social, em termos de estudo, em termos de atividades, né? Sejam artísticas, atividades diferentes. Então, fluiu muito bem por muito tempo. E ao mesmo tempo a gente teve alguns contras, que é quando a gente tem um perfil de jovem mais passivo, né? Não é aquele jovem empolgado que quer fazer as coisas acontecer, ele só tá indo lá na mocidade para ver o que rola, sabe? Aí, com esse perfil de jovens, que a gente acabou tendo um perfil nos últimos anos mais marcado por esse tipo de jovem, né? Que ele quer chegar lá e ver o que vai ter. Aí eles não tomam a frente, não discutem, não propõem, e acaba que se você também fica nessa espera, né, do jovem dar as ideias e colaborar, né, com o que vai acontecer, a gente teve alguns probleminhas de conseguir movimentar mesmo, né, as atividades. Esse jovem da zona de conforto ele é o mais difícil, né? Porque Nossa. por mais que ele tenha o interesse, ele interage, mas ele não sai daquilo ali. Você fica assim, meninos, vamos fazer outra coisa, vamos conversar. Vamos A trabalhar nem sabe como é que é esse perfil, né? Nossa, nem fala. Tem muita galera assim, esse jovem da zona de conforto é complicado. Mas eu acho que esse jovem ele tem em todo lugar mesmo, né? Assim, quando a gente fala dessa decisão do que quer também, do que propõe, né? Estimular essa visão, poxa, você está aqui dentro. O que você quer fazer de diferente? O que você é engraçado, eu acho importante a gente buscar, né, quando fala desse protagonismo, e aí compartilhar com vocês uma experiência um pouquinho mais recente.
eu acho que durante a pandemia, assim, a gente, né, quando começou a pandemia, né, que ainda estamos, mas assim que a gente começou, uma das formas os jovens com excesso de aulas online, uma das coisas que a gente buscou realmente foi trazer um pouco mais de leveza nos encontros, né, nossos, e um pouquinho mais de, poxa, o que vocês querem falar, e vocês vão buscando, a gente vai mais orientando, né? Eles nos acionavam mais para orientar no sentido de onde buscar uma ou outra informação. Enfim, isso foi muito legal, para trazer uma coisa mais leve. E aí, continuando buscando, assim, fora outras experiências, né? Para ver o que a gente consegue também tirar de coisas novas para aplicar. Vocês já ouviram falar do projeto Âncora? Ou não? Não. O projeto Âncora, ele é uma escola que é em Cotia, São Paulo. E, assim, fica inclusive a dica, gente, para todo mundo, procurem no YouTube o projeto Âncora. Que ele fala muito, né, sobre o protagonismo mesmo juvenil. Então, ele traz, os jovens, eles tomam decisões e têm iniciativas a todo momento. Desde estudar, desde escolher o que eles vão estudar dentro dos planos de estudo que tem, que está tudo alinhado com o MEC, a fazer o plano de estudos dele, a fazer o planejamento diário, a discutir formas de organização dentro da sala de aula. Então não não é um projeto espírita? Não é um projeto espírita, é um projeto de uma escola que começou como uma ONG, como se fosse um contraturno. Eles ficavam do lado da parte da tarde, numa comunidade carente, em Cotia, São Paulo. E aí eles estenderam, trouxeram todo o plano, né, do MEC. Eles atendem ele como se fosse um ensino fundamental. Dividem as turmas não por idade, mas por nível de conhecimento. Então, iniciante, desenvolvimento, aprofundamento. Escolhem os temas, cada tema tem um objetivo para aquilo. Então, vou estudar matemática, determinado tema de matemática. Depois de um prazo, eles fazem análise para ver se aquele objetivo foi cumprido. Então, assim, eles organizam o roteiro de estudos dele, vão buscando essas informações, tem os mentores, mas é por objetivos. Então, eles aprendem a aprender. Então, assim, em várias frentes dentro dessa estrutura, eles tomam decisões, eles têm esse protagonismo, que é uma coisa que, assim, é muito inspiradora para a gente também trazer dentro da casa espírita, né? Eles podem tomar muito mais decisões do que, de repente, a aula que eles querem discutir, o tema que eles querem discutir, o que eles querem aprender, né? O que eles querem bater um papo, esclarecer, tirar dúvida, enfim. Então, assim, eu achei de verdade muito inspirador, assim, nos traz talvez uma visão um pouco mais ampla sobre o protagonismo juvenil na prática, sabe? E você falando aí, tipo, como que talvez esse projeto, essa metodologia, essa pedagogia, ela pode ser aplicada talvez dentro da mocidade? Porque assim, a gente está discutindo, claro que o protagonismo juvenil, só que tem diversas formas, né? Essa talvez seja uma dessas, né? Tipo, vocês sabem de outras formas dentro da casa espírita, de como aplicar isso? Porque eu achei muito interessante esse projeto Âncora. Eu vou até procurar mais saber depois de acabar aqui. Gente, é muito bacana, muito bacana. Assim, para mim foi inspirador mesmo, assim, de decisões, às vezes de pequenas coisas. A organização do lápis. Por exemplo, tem um momento que eles mostram, o lápis está sumindo. O que fazer? A responsabilidade é coletiva. Então, a decisão, ela precisa ser individual para um bem coletivo também. Né? O posicionamento individual para uma ação coletiva. E o legal desses jeitos da gente tá exercendo o protagonismo juvenil dentro da mocidade e até da casa espírita, né? É que não tem um jeito certo ou um jeito errado. Tem jeitos mais fáceis e jeitos mais difíceis, né? Então, a gente tem que ir adaptando de acordo com a nossa realidade, né? Com o jovem que ali se encontra, para tentar encontrar esse modo mais tranquilo, né? Que não seja tão complicado. Porque às vezes a gente gosta de complicar com aquele também. perfil que a gente falou. Exato. E é um projeto, assim, eu acho que são propostas, né, que é tão na contramão do que a gente costuma viver, né, porque você pensa, a própria hierarquia, né, de como é estruturada uma casa espírita e todas as empresas, né, a organização governamental também, é muito de cima para baixo, né?
Então, quando você estimula de baixo para cima essa noção de autonomia, de falar, olha, vocês são responsáveis por exemplo, essa questão do lápis, né, que a Carla comentou, esses problemas são coletivos e a gente coletivamente vai resolver. Então, não é um professor, não é alguém de cima que vai dizer o que vocês vão fazer, né? Isso eu acho muito incrível, assim, acho que realmente deveria ser uma inspiração para o modelo de todos os centros espírita e organizações em geral, né? E a gente deixar isso realmente mais horizontal, né? Para que ele tenha acesso a todas vamos dizer assim, aos níveis da casa espírita, né? Para que ele tenha facilidade de comunicação com quem está à frente de outros trabalhos, para que eles possam também se interessar em outros trabalhos, porque esse jovem, se hoje ele está na juventude, né? Ele não necessariamente vai ficar ali eternamente, ele vai se descobrir depois um trabalho que seja num laboratório, que seja ali no PAS, no estudo mediúnico, né, na assistência social, então, e promoção social. Então, assim, é importante que isso esteja acessível também ao jovem, para que ele também decida, de repente, dentro do perfil dele, aonde ele vai mais se identificar e aonde ele mais vai poder colaborar. Então, eu acho muito importante isso, esse comentário mesmo, porque assim, a gente acaba acostumando, mas é importante, acostumando ao modelo, mas esse questionamento também vai vir do jovem, né? É ele que vai questionar também o modelo e a estrutura. Um negócio que a Carla falou e que me pegou dessa questão da oportunizar e tal, vou agora falar uma experiência minha, né, dentro do trabalho, dentro do movimento espírita, porque ultimamente eu tenho ingressado muito dentro do trabalho do atendimento espiritual, e tipo assim, a galera fala assim, o Diego tem que participar porque o Diego está sendo jovem aqui dentro do trabalho, o Diego tem que fazer essa ligação, tem que trazer o jovem, e tipo, eu acho isso muito legal, porque não é costumeiro a gente reconhecer jovens dentro de outros trabalhos, né? Pelo menos eu não costumo ver com tanta facilidade. Então, tipo, eu meio que tá sendo essa porta de entrada ali, pode ser legal para outros jovens estarem participando num futuro próximo, assim, esperamos, né? E não só dentro da área de atendimento espiritual, mas de outras áreas. Acho que até dentro da infância é mais comum a gente ver jovens trabalhando, né? Mas o jovem tem oportunidade para trabalhar em todas as áreas da casa, né? Tem oportunidades para trabalhar dentro da própria mocidade e oportunidade de trabalho não falta, né? Com certeza. E a gente pode, eu acho que eu vejo também a juventude, assim, é um laboratório muito interessante, assim, para todos nós, né? Quando fala da infância. Uma vez a gente experimentou um modelo numa das casas, que era basicamente, assim, 2 grupos só, 2 grandes grupos, o grupo das crianças e o grupo dos jovens. Mas acaba sendo realmente uma faixa, né, de idade, assim, ampla, né? E que correria o risco eu não me recordo quem falou aqui dos pequenos grupos, né? De repente você tem ali um de 11, 12, o outro ali de 18, 17. Cara, é uma diferença grande, né? Então, a gente fala assim, né, de experiência, de percepção, de momento também. Mas foi um projeto que foi legal, a gente fez só por um tempo mesmo, era para experimentar, que era basicamente, a gente tinha um estudo durante, por exemplo, um mês, usava um tema, eles escolhiam, a gente ia falando desse tema, basicamente 2 encontros para poder estressar ao máximo assim, aquele assunto. Num terceiro momento, era um momento que eles planejavam a aula, porque na quarta eles davam aquele tema para a turma dos pequenos. Então, era uma forma também de ir preparando, além do que eles iam falando, era uma forma também de aplicar e cuidar também daqueles que estavam chegando para ter um conhecimento a mais da doutrina espírita. Então, foi legal, mas é aquilo que, aí a gente volta, né, o jovem que está ali mais ou menos, está no meio do caminho, é difícil de tomar essa iniciativa, mas sempre tem algum que é um pouco mais para frente, que sente mais a vontade de falar, tem outro que gostava mais de montar, de repente, o material, ou ficar cuidando ali da música da atividade, enfim. Então, é uma coisa que, assim, a gente consegue trazê-lo, né, como o protagonista, às vezes, nos menores projetos, né, nos menores, para que ele fique mais à vontade para assumir coisas maiores ali na frente. Agora, me veio uma dúvida aqui, dúvida real mesmo, assim. Pelo jeito que a gente está falando, aparentemente todos os jovens, eles
meio que precisam estar, de certa forma, trabalhando ali na casa espírita. Mas o jovem não pode apenas optar em talvez não aderir a esse protagonismo e estar ali apenas para estudar? Ele vai nas quintas-feiras, na mocidade, ele estuda, ele interage, saiu dali, vida que segue, mas ele está ali estudando. Não necessariamente ele precisa trabalhar. Pode haver um jovem assim? Até Ou, porque, tipo, a gente sempre que precisar agregar e chamar para trabalhar. Jogou a bomba, hein? vixe. Eduardo. Nossa, me veio outra dúvida. Oh, desculpa, Manda pode então, falar. cara, que aí depois eu comento. É que, assim, A gente vai respondendo tudo. a dúvida é, quando você fala, ele tá indo lá só para estudar, mas assim, esse jovem tá indo lá para estudar porque ele realmente quer aprender? Ou ele tá indo geralmente porque ele vai com a família, vai com algum responsável, alguma coisa assim? Porque se ele vai só influenciado por alguém, também não é protagonismo, né? Agora, se ele vai para estudar, de certa forma, eu entendo como uma decisão dele, né? Ele está sendo protagonista de uma vontade dele que é de estudar, e tá tudo bem. Então aí você tocou no negócio que eu queria até chegar e que não vai atrapalhar a linha aqui, mas é que o protagonismo, então, ele não está associado ao trabalho, e sim à relação do jovem com a casa espírita. Seja essa relação em que ele vai apenas para estudar, mas por decisão própria, ou que ele pode até estar ali colocando aguinha fluidificada, dando uma aula, e tantos outros trabalhos. É sério É, pensar assim? até você colocou uma coisinha no material de protagonismo juvenil que a gente preparou antes, né, pra gente não chegar aqui perdido, que tem tipo uma frasezinha entre aspas aqui, antes dos meninos falarem, que fala assim: o protagonismo juvenil é uma forma de atuação com os jovens, a partir do que eles sentem e percebem sua realidade. Então, tipo, não falou de trabalho nessa frase, né? Eu acho que isso pega muito até na questão da música. Se vocês perceberem, as reuniões espíritas, de um modo geral, tá? Eu estou generalizando porque realmente cada casa é um caso, né? Cada casa espírita vai ter um modelo. Mas de um modo geral, eu percebo que nos centros espíritas eu observo um formato de reunião pública direcionado para adultos. Só que eu assistia a palestra desde criança, porque meus pais me levavam para o centro e eu tinha que ficar lá sentado vendo a palestra. Mas assim, foi bom porque eu me adaptei desde cedo, né, a assistir palestra e tal. Mas por um outro lado, você percebe assim que por que a gente encontra em outros lugares, igrejas e várias outras denominações, né? Às vezes uns formatos diferentes e talvez mais as igrejas neopentecostais têm essa força muito grande de trazer jovens por meio da música, das bandas, por meio de uma pregação mais leve, né? Como eu diria, que eles intercalam um pouco de pregação, um pouco de música, etc. Não só para jovens, né? Mas como para vários adultos também, que você fica acordado, porque a gente também vê muito adulto dormindo no meio das palestras, viu? A gente às vezes não gosta de admitir, não, mas tem. E aí eu fico pensando assim, por que então que as igrejas estão tão cheias de jovens e os centros espíritas, e eu falo no momento do culto, entendeu? Que é o momento que no culto você vê toda a família, você vê o pai, você vê o jovem, você vê a criança no culto, entendeu? E no centro espírita você vê um público mais composto de adultos, né? Principalmente adultos assim dos 40 para cima. E o jovem ele fica só restrito a esse espaço de mocidade. Tipo assim, o jovem não tem capacidade, não é para ele esse momento. Então ele vai lá para a salinha da mocidade, sabe? Vocês percebem assim que é um pouco de falta também desse protagonismo fora dessa visão do trabalho em si e também de pensar, nossa, a gente pode às vezes trazer o jovem para dizer o que ele gostaria de ver no momento da palestra para ele poder frequentar, entendeu? Que é um pouco que eu tinha falado lá no começo, realmente, dessa visão, né, da casa como um todo, uma visão mais 360, né, do papel do jovem, além ali da estrutura da mocidade, né, como a casa percebe o jovem também, antes que o jovem perceba a casa, né. Nesse ponto do que o Danilo tocou, dessa possível reforma, né, nesse trabalho assim para ser mais para a família, eu acho que a gente pode ter visto um pouco disso
durante o congresso que aconteceu esse ano, né? Por conta da diferença que era, né? Porque antes era palestra, e aquele mesmo formato de palestra igual 30 anos do mesmo jeito. E aí agora, tipo, mudou para online. Como a gente vai conseguir manter o adulto aqui e não pode ser palestra, tipo, o tempo todo? E aí já fizeram, tipo, algumas oficinas, né? Tipo, mesmo com uma dificuldade, mudaram um pouquinho o formato, né? E esse é um processo que, tipo, tende a acontecer mais para frente, né? Por conta daquilo que a gente falou até no começo do programa, dos ciclos, né? Dentro esse conflito de gerações. Daqui uns anos, a gente vai ser esses adultos que vão estar lá assistindo, e às vezes essas palestras nesse mesmo formato já não vão agradar a esses adultos mais velhos do futuro, que serão a gente. Então, esse formato tende a ser renovado, a ser melhorado, né? Sim, esperamos. Total. Eu vejo, assim, um congresso fazendo modificações e eu não sei se nesse de agora, né, foi mérito da galera da juventude e tal, mas eu percebo que até na parte jovem, nos últimos 5 anos, tiveram muitas mudanças na forma de se conduzir o Congresso Espírita Jovem, né? E eu acredito que isso também vai se refletindo, né, para as outras áreas. E eu acredito, Diego, que quanto mais... E aí você percebe aquilo que você falou, né? O vínculo de pessoas que estão, às vezes, à frente da juventude com as pessoas que estão à frente do centro espírita, né? Da gestão geral, né? Diretoria geral. Então, acho que esse vínculo, essa troca, ela vai fazendo o que você disse, né? Que a gente, aos poucos, vai se abrindo para essas mudanças, mas eu acho que é muito importante a gente não achar que isso simplesmente vai acontecer por uma força natural das coisas. Talvez sim, eu posso estar errado, mas eu acho importante a gente sempre se vigiar para a gente não acabar caindo naquele de vou fazer a engrenagem girar, sabe? Quando a gente estiver daqui a alguns anos na frente de uma posição, né, que não é da juventude. Já se imaginou, por exemplo, à frente de uma diretoria doutrinária, diretoria, sei lá, do atendimento espiritual, que você já está entrando aí, sabe? Às vezes a gente tem essa tendência de simplesmente entra com a engrenagem girando e só faz ela continuar girando, né? É importante a gente se vigiar para não ser apenas uma continuidade do que já existe, né? Uhum. Até que em muitos momentos o jovem é um rebelde, né? Então, aproveitar que se a gente entrar num ambiente assim, a gente é o mais jovem, a gente pode ser o rebelde ali e tentar mudar um pouco disso. Sim, eu acho que a casa espírita, ela precisa de rebeldia, cara, assim, todos os lugares precisam da rebeldia do jovem para poder, sabe, se mexer um pouco. Eu gosto de ver desse lado. Assim. Sim, eu também gosto de sair dessa zona de conforto. Um ponto que eu ouvi um boato, Danilo, agora é pro Danilo, que eu ouvi um boato de que a mocidade de vocês aí, às vezes até da Carla também pode ser assim, mas a mocidade aí da Getafe, ela tem uma participação, tipo, muito importante dentro da diretoria, tipo assim, tem uma voz que realmente é ouvida, né? E algumas casas a gente não tem tanto isso, a mocidade às vezes acontece como um trabalho isolado, então é bacana ver mocidades assim, com essa voz dentro da diretoria, e que mais casas tenham essa abertura, né? Tanto da diretoria para ouvir as mocidades, como para a mocidade também levar algumas coisas para a diretoria. E isso é verdade, sim, mas eu acredito que parte disso, eu não vou dizer que é tudo, né? Parte disso foi porque o meu pai, ele foi um dos fundadores do Centro Espírita, e eu nasci lá dentro. Pra você ter ideia, assim, meu pai e minha mãe levavam a gente bebezinho pro Centro Espírita, seja para os trabalhos de evangelização e a gente participar das evangelizações, seja para os trabalhos em que eles iam, sei lá, ajudar num projeto social que a casa estava desenvolvendo. Aí eu ficava lá com a minha mãe, entendeu? Então, assim, como eu cresci lá dentro, é uma comunidade que ela já me percebe como alguém que, nossa, então, sabe, o Danilo, eu vi ele crescer e tal, e aí à medida que eu assumi a direção da mocidade, eu já tinha um pouco desse peso, sabe, de ser alguém que era conhecido por todos, né, então toda a diretoria já me conhecia há muito tempo, tem esse clima de respeito que eu também consegui conquistar, de reconhecer
as limitações, né, de cada época, de ser respeitoso, né, com os demais membros da diretoria, mas ao mesmo tempo de ir pleiteando o nosso espaço, sabe? Então, por exemplo, quando a gente foi convidado para realizar o 13º Encontro Regional da Juventude, da região centro, né, o Concentro, a gente contou com a ajuda de toda a casa e toda a casa abraçou o evento porque a gente pediu. Então, só que assim, quem ficou à frente de pensar nas coisas que ia acontecer e etc., foi massivamente a mocidade. E a gente chamou a casa para, olha, a gente vai precisar de arrecadar nisso e nisso vocês nos ajudam. Chamamos trabalhadores também adultos para ajudar os jovens que ainda, sim, né, estavam com pouca experiência para fazer acontecer as vivências que a gente programou, né? Então foi um evento assim que a gente trabalhou toda a casa junto com a juventude, sabe? Foi muito massa, muito assim, para casa espírita e para a mocidade, sabe? Para quem participou também, que eu participei, foi bonzão. E foi mesmo lá no Concentro que a gente foi se conhecendo mais, porque eu fui convidar também, né? E a gente foi se falando um pouco mais. Sim, foi bem nesse momento aí que a gente começou a ser mais próximo. Eu fui nesse Concentro? Foi o que você chorou, da cartinha. Foi o do Emmanuel, lá no Emmanuel, né? Foi. Sim. Olha, vocês estão de parabéns. Eu não teve, até hoje, eu nunca chorei tanto quanto eu chorei aquele dia. No trem da cartinha lá, rapaz. Eu acho que eu estava lá também. Você chorou também, Carla? Provavelmente. Foi o último Concentro, né? Então eu fui. Com certeza. 2013. Tem uma pessoa que chora nesses eventos, minha gente. Isso foi... Não, peraí, 2000 e... Foi 2013 ou eu tô viajando? 2000 quanto? Não, foi 2017, não, verdade. Não fui eu, não. Tá. Eu falei, isso tudo? Meu Deus. Eu falei, gente, então não fui não, pera. Aqui, eu comecei no Movimento Espírita em 2013, ué. Como é que faz? Mas, assim, a gente não tem, né, falando já do GML, né, o Grupo Espírita, o Mensageiros da Luz, a gente não tem, nós temos uma relação muito próxima com a diretora, especificamente, temos uma abertura muito, muito bacana, mas, assim, essa atuação, assim, até como o Danilo exemplificou, né, essa voz como eles têm lá, nós ainda não temos, inclusive precisamos trocar mais ideias aí. Ô, Carla, agora que você falou isso, eu tô pensando em outra coisa que me passou batido e eu acho que pode ter uma influência aí nisso também. O modelo de administração do nosso centro espírita, eu não vou dizer que assim, que é um modelo melhor e tal, mas ele é um modelo que ele propicia esse fortalecimento da juventude. Porque em várias casas espíritas eu percebi que a juventude é tratada como uma coordenação, né? Principalmente nas casas em que o modelo de gestão é baseado na presidência, tesouraria, secretaria, né? Nesse formato um pouco mais antigo, né? Aí, quando a gente estabeleceu as diretorias da nossa casa espírita, eu não sei há quanto tempo, tá? Mas instituiu-se um modelo um pouco mais atual de gestão. Meu pai, ele é formado em administração, eu acho que deve ter sido uns dedinhos dele aí. Que é baseado em diretorias, não tem a figura do presidente, entendeu? Tem um diretor geral que ele vai fazer com que as diretorias se comuniquem entre si e tal. Tem as atribuições divididinhas, mas o diretor da juventude, ele senta na mesa da diretoria, entendeu? Então ele tem voz da mesma forma que um diretor doutrinário. O poder de voto dele é igual. Então eu acho que esse fator, ele tem uma diferença, assim, muito grande no final das contas, porque você senta na mesa da diretoria, nas reuniões de diretoria, todas, para fechar calendário, para tudo. O diretor da juventude, ele tá à frente, entendeu? Então, e o diretor da juventude, na nossa casa, eu sei que não deveria ser assim, porque, né, a juventude eu acho que é mais amplo que isso, mas o diretor de juventude acabou também ocupando o posto de a pessoa que está à frente da mocidade, né, em que nesse caso eu fui o diretor da juventude e estava à frente da mocidade, então eu sempre tinha voz na diretoria. Você me fez lembrar como é que é lá
Na MEEM, né, Eu ia falar disso. eu sou o coordenador da MEEM, enquanto o Diego, ele é o coordenador da juventude. Então, tem sempre o diálogo, tipo assim, ó, fazer tal coisa e tal coisa. O Diego, ó, a Casa Espírita perguntou, falou pra gente fazer isso, isso e isso, sabe? Tem como? E a gente vai conversando, sabe? Tem essa diferença. Até mesmo antes, acho que antes já tinha também, né, quando o Juruna, se eu não me engano, ele que era o coordenador da juventude, enquanto o Diego era o coordenador da mocidade. Então tinha essa divisão, sabe? Uhum. Mas E aí, isso é no muito caso, bacana, porque assim, esse exemplo. Oi? pode falar, cara. Não, eu tô falando que isso é bem bacana, Danilo, porque colocar dentro dessas diretorias, assim, você coloca com a mesma relevância, com a mesma importância, né? E com, enfim, você traz muito mais o peso, né, da juventude dentro da máquina toda, né? Uma Vamos coisa dizer que eu assim. esqueci de mencionar é que o diretor da juventude ele é eleito da mesma forma como todas as outras diretorias. Então, eu não fui apontado pelo diretor-geral da casa, entendeu? Eu penso, eu creio, né? Eu não sei como é que funciona, mas em alguns centros espíritas Uhum. eu já vi que o presidente ele escolhe alguém para ser coordenador. E não foi o meu caso. Foi a Assembleia Geral da casa que me elegeu da mesma forma como elegeu o diretor-geral e as outras diretorias, né, por maioria, como diretor de juventude. Então, às vezes, aquela vinculação, mesmo que seja mínima, assim, de não querer desapontar o diretor o presidente que te nomeou, sabe? Eu não tinha, porque quem me escolheu foi a comunidade, Uhum. entendeu? Eu fui eleito pela maioria da Assembleia Geral. Então, a forma de negociar é diferente quando você simplesmente fala, não, olha, a gente realmente está pensando em fazer assim, acha que é melhor assim e tal, e aí ele não vai ter como de te tirar do cargo, entendeu? De falar, não, então você vai sair da coordenação, porque a gente já teve várias tretas, né, no movimento espírita aí em relação a isso. Uma dúvida, quanto tempo vocês ficam assim dentro dessas responsabilidades, vamos dizer assim, como diretor, como que funciona dentro da casa de vocês? O ciclo, eu falo como renovação mesmo do ciclo da juventude, como que isso procede? Dúvida Eu, real na também. Fraternidade Espírita, eu acho que 4 anos é o tempo ideal, porque os 2 primeiros anos você ainda tá pegando jeito, os 2 anos seguintes você já tá fluindo bem, a coisa flui bem, só que eu acabei ficando 6. E eu percebi que no terceiro mandato eu já tava, parece que você meio que se esgotou um pouco, sabe? E aí aquele impulso, assim, aquela energia de trazer novidades, de etc, né, que a gente mudou e tentou fazer de tudo que vocês pensaram lá na mocidade, a gente tentou, essa energia, ela meio que vai se esgotando, e essa sede por renovação e de trazer novidade, sabe? Então, e até porque a gente tem a dificuldade de dialogar com a geração. O Danilo, que entrou com 20, dialogava de uma maneira com os jovens de 15, 16, né, e 18. Só que aí depois, o Danilo com 26 não é a mesma forma de dialogar com os jovens que estão entrando de 15 e 16, entendeu? 6 anos nos nossos dias de hoje dá uma diferença muito grande. O menino já não conhece Dragon Ball Z, aí, sabe? Você não tem nem como fazer umas piadas nos estudos usando os desenhos que você assistiu, porque eles não vão saber que desenho que é esse. É absurdo. Agora, tipo, você respondendo a da Carla, né, com zero propriedade, mas, tipo assim, quando eu fui coordenador da MEN, eu fiquei, eu acho que uns 4 ou 5 anos, não tinha uma data, tipo assim, tipo, é o momento da troca das gestões, né, e aí, tipo, acho que foi mais por conta de às vezes eu não ter preparado alguém para assumir, não ter alguém, tipo, em ascendência para tá assumindo a responsabilidade. Não sei se foi isso. Pode ter sido, às vezes, tipo, eu estava sendo um ditador ali, tomei conta, mas às vezes foi uma falha minha, né? Mas a gente não teve isso. Eu imagino que agora que a gente está meio que estruturando essa parte mais organizacional, né, onde tem o coordenador da juventude, o coordenador da mocidade, o coordenador da pré-mocidade, a gente vai trabalhar conforme a gestão dentro da casa. Mas ainda, tipo, não sei como
funcionará. Então, acho que tipo, esse ponto vai variar muito de casa para casa, né? E eu também concordo com o Danilo nessa questão do tempo, né? Porque vai passar o tempo, a gente vai. O diálogo vai ser diferente com aquelas mesmas pessoas, né? Com aquela mesma faixa etária. E às vezes ter alguém mais jovem nesse ponto pode melhorar essa comunicação. Mas, agora. Eu queria que a Carla falasse a opinião dela sobre o assunto. Verdade, né? Ela só Não, ouviu a mas gente. a dúvida foi minha. Não tem problema não, a gente quer saber você, está há quanto tempo, o que você acha que é o ideal? Então, não, é que, cara, isso me faz também refletir sobre outros pontos, assim, no sentido de necessariamente pode parecer óbvio, às vezes não é, né? Mas, assim, dentro da juventude, a gente tem realmente um limite de idade para estar ali à frente. Eu falo porque, assim, eu sou a pessoa que já não deveria estar, provavelmente, na juventude, né? Estou ali acima dos 30. Mas, ao mesmo tempo, aí é a forma como a gente também se comunica, porque, assim, será que também, por mais que seja à frente, não é um desafio nosso de se reinventar também, para buscar a forma de comunicar com as novas gerações? Até que realmente, ou assim, beleza, tem uma idade, não, agora não dá mais pra você ficar à frente. Mas e se a gente não, se não apareceu de repente, mesmo que a gente tenha tentado preparar outras pessoas, como que faz essa transição? Aí a dúvida também, cara, realmente tem um limite? Porque na minha cabeça também é muito claro que, poxa, teria quanto mais jovem, mais ligado ali, mais o mesmo nível de comunicação, de visão, para que você possa propor mudanças, né? Mas, assim, será que a gente tem um limite de idade, ou seria muito mais de perfil para estar à frente ali ou auxiliando no trabalho da mocidade? Acho que o Diego Eduardo Viro, nós temos uma pessoa que, ali, um dos evangelizadores, que ele é acima de 60 anos. E o cara De jovens? comunica, dos jovens, um dos evangelizadores. E ainda assim, quando a gente ainda estava presencial, cara, às vezes sentava ali para tomar um café, os meninos sentavam e batia papo com ele, assim, horas. Então, assim, poxa... E assim, e não é que ele não fale a língua dos jovens, são evidentemente, assim, de gerações completamente diferentes. Não é só de uma, assim, ele é da geração próxima. Não, é pelo menos umas 2, 3 gerações de diferença. Mas será que a assertividade dele com o jovem, por causa da idade, isso vai ser um limite? Será que é perfil ou será que é idade, sabe? Eu Então, acho que acredito que são as isso duas é coisas. um questionamento. Assim, não é. Quando eu até falei dos 4 anos, né? Eu acredito que não seja assim. A gente não tem como dizer que são tantos anos, né? São X anos, ou então a pessoa só pode tá à frente, né? Até tantos anos de idade. Eu acho que a sua ponderação é válida, porque nada é fechadinho assim, né? Quadradinho. Então eu percebo não só esse exemplo que você deu, pessoa de 60 anos, mas eu já vi outras pessoas com 40, 50 que realmente tem um traquejo ali com o jovem que é diferente. Eu acho que sim, ele tem essa possibilidade de estar à frente, né? Só que eu também reconheço que tem uma questão da nossa dificuldade, eu compartilho do sentimento do Diego, uma dificuldade nossa de conseguir inspirar e identificar e preparar lideranças na juventude. Eu também tive essa dificuldade de encontrar jovens que teriam esse interesse, essa capacidade, eu conseguisse trazer ele junto do trabalho, né, e da liderança, né, para ele poder dar continuidade. Então, são as duas coisas, sabe? A gente tem que, ao mesmo tempo, sim, permitir que pessoas que tenham essa capacidade, né, de dialogar com o jovem, que eles consigam, né, trabalhar com esse público e, ao mesmo tempo, a gente não se acomodar a ponto de, nossa, mas então, fica, né, o cara vai ficar até o quê? 70, 80, né? Sem ter esse cuidado de buscar novas lideranças, né? Que eu acho que é um desafio nosso e que a gente vai ter que lidar com ele em algum momento. Eu concordo completamente, assim, de que realmente uma pessoa que está muito, muito tempo à frente de qualquer função, ou juventude, ou infância, ou qualquer um,
você acostuma ali, você acha que realmente esgota até no sentido de propor coisas novas, porque uma hora realmente você precisa renovar. A dúvida, né, e aí o ponto é, poxa, se a gente tem, de repente, ou numa infância ou numa juventude, você vai renovar a liderança, né, saiu uma pessoa ali que sai dos 20 aos 26, como exemplo, ok. Mas aí o próximo que vai entrar, a gente vai ter essa trava? Esse é o ponto. Porque eu acho assim, independente de. É claro que quanto mais próximo do jovem, de novo, mais fácil essa comunicação. Mas eu acho que o ponto seria muito mais a renovação em si, trazer novas visões, porque a construção não vai ser feita só com um. Mesmo que seja uma pessoa ali na frente, que seja dos seus 20, 25, 40, 45, não sei, se ele consegue construir junto com o jovem, não é essa idade de quem está à frente que vai limitar, sabe? É a renovação como um todo, é pensar na renovação como um todo, porque sempre vão estar vindo novos jovens, se a gente for pensar bem. Esse ciclo já vai se renovar, né? Compartilha aí, Eduardo, com a gente. Não, é que tava lembrando que não foi nem combinado, né? Mas antes da gente começar a gravação, a gente tava conversando aqui sobre um caso da MEEM. E que se enquadra até um pouco nisso que a gente estava falando, né? Que a jovem, a gente fica assim, nossa, mas e ela aí? Ela parece que quer trabalhar, mas a gente não consegue puxar ela, não consegue captar ela para estar trabalhando com a gente, mas aí ela fala que quer trabalhar e fica nessa dificuldade, sabe? Essa é uma das dificuldades, que existem tantas outras, né? Sim, sim. E tipo assim, juntando muito do que a gente falou, né, nessas ações quanto ao protagonismo juvenil, o que vocês veem que a gente pode estar atingindo com essas ações sendo bem feitas dentro da casa, dentro da própria mocidade? Que ações exatamente, Diego? Estou tentando contextualizar aqui. Essas ações, tipo, que a gente comentou durante todo o programa do jovem estar participando dentro da mocidade, de estar dentro da diretoria, o protagonismo juvenil em si. Tá, então posso começar opinando? Eu Claro. aproveito para trazer uma questão que a Carla falou agora, né? Se a gente enxerga o papel da mocidade na casa espírita como um público a ser evangelizado, ou se a gente enxerga a mocidade como parte da casa, sabe? Assim, os jovens eram muito trabalhadores também, né? Sempre que a gente fazia promoções de pizza, várias coisas que a casa promovia como um todo, né? A juventude, ela já salvou várias promoções de pizza pela força de trabalho, né? E aí eu me pergunto assim, né? Porque em relação à infância, é meio que muito claro, né? O fato de ser um público a ser evangelizado, né? Evangelização infantil é o nome. Não existe grupo de crianças. Não, chama evangelização infantil. É um trabalho que vem o tio lá preparar a aulinha e dar para a criança. A gente enxerga o jovem da mesma forma, né? O desafio meu, enquanto eu estava à frente da mocidade, era desvincular ao máximo. Eu acredito que eu não consegui, né? Mas era desvincular ao máximo disso, de lidar com a mocidade como um público a ser evangelizado, e sim trazer o máximo eles próximos da casa para mostrar tanto integrar o trabalho quanto que eles possam participar nas decisões, enfim, né? Eu acho que é um processo também complexo, não é fácil. E já que você falou na questão o que poderia ser aplicado, né? Eu já pensei muito se a gente não conseguiria tirar proveito do modelo de liderança das igrejas neopentecostais de células. Porque um dos problemas que a gente falou lá no início, agora contextualizar tudo, a diversidade do público das mocidades, parte disso você consegue resolver se você conseguisse, em vez de ter uma mocidade só, eu sei que é legal, a gente já teve muita farra por ser um grupo grande, né? Mas se a gente conseguisse meio que dividir um pouco, sabe? Para que tivessem pessoas que conseguem se entender, às vezes dão uma faixa de idade, uma faixa etária, né, dos 20 e poucos, outra faixa etária aqui dos 14, 15, 16,
Se a gente conseguisse atuar em células, eu confesso que assim, eu já quis muito, mas a gente nunca implementou isso lá na nossa casa, até por falta de... É tão difícil encontrar um líder, uma pessoa que está à frente da mocidade, ainda mais 2, 3, 4 células, né? Que precisaria de um líder para cada célula. Mas eu acho que é algo a se pensar. E sobre a questão do protagonismo, eu acredito que é aquilo que a gente falou de não ver o protagonismo só em algo a ser exercido dentro da mocidade. É outra coisa fundamental, né? Se a gente conseguir trazer o jovem para dar palpite mesmo e falar, não, a gente assistiria às palestras se a palestra tivesse mais música, se tivesse isso, tivesse aquilo, ou trazer o jovem para dentro da própria mocidade mesmo, para que eles possam direcionar como eles gostariam de aprender, já naquela proposta do projeto Âncora, né? Como eles gostariam de aprender, como eles gostariam de fazer o trabalho, quais trabalhos sociais que eles gostariam de realizar e etc, né? Fortalecer essa autonomia. É muito difícil na nossa geração atual, porque a gente está numa geração muito passiva, né? A pessoa entra na rede social e consome milhões de conteúdos e produz muito pouco, né? Porque já a gente está muito nessa onda de eu vou ali e vou consumir o que já foi preparado, o que já está acontecendo, né? Em vez de a gente estar produzindo, né? O que vocês estão fazendo aqui é coisa de liderança mesmo, né? Mas ainda somos exceção. Alô? Agora estou ouvindo. Voltou. Você caiu e a gente... Eu caí? Foi. No meio da sua fala. Mentira! E eu falei aqui há um tempão. Eu falei. A gente imaginou muito, a gente até mandou no grupo. Nossa, onde vocês me ouviram? Até onde? Eu tô aqui. Gente, o que aconteceu? Vamos lá. Foi mais perto do começo mesmo. Ah, Foi bem no começo. Foi bem no mentira, começo. gente, eu fiz uma palestra, meu Aí eu Deus. falei, 3 minutos que a gente não tá te ouvindo. Nossa, fiquei um tempão aqui. E depois que eu parei, ficou um tempão mudo ainda. Eu falei, ué, gente, ninguém falou mais nada? Gente, cadê esse senhor? Nossa, eu esqueci o que eu ia falando. Vai outra pessoa. Nossa, onde que foi que eu parei? Vocês Pode falar do fala começo mesmo. Que... uma parte. Vai, tudo certo. Tudo de novo. Nossa, meu pai. Depois que você falou, eu gente concordo, né, e tal, com o que o Danilo falou. Mentira! Não tô acreditando. Meu pai, vamos lá. Seguinte, eu acho, concordo, né, voltando, né, concordo com o Danilo, acho que o protagonismo, agora eu vou falar bem mais resumido, né, claro. Eu vejo muito mais nessa parte de autonomia, de decisão mesmo, sabe? De desenvolver uma visão um pouco mais crítica e criticar, refletir mesmo, né? Criticar, assim, inclusive a casa espírita, inclusive a tudo que a gente vive, né? Essa crítica construtiva e ser capaz de propor aí mudanças, transformações, ser percebido e perceber, né? Como um agente mesmo de transformação. Então, concordo nessa questão da autonomia. Entendo que o protagonismo é essa autonomia, essa capacidade de decisão, até, por exemplo, a decisão de eu vou só para estudar, só para escutar uma palestra, ou só para trocar uma ideia com alguém ali especificamente, não quero me envolver nesse momento com alguma outra coisa. Mas, assim, a gente entender que essa base também se pauta nessa percepção de que a doutrina, né, a assimilação da doutrina como uma coisa da vida dele, não é uma coisa separada, apartada, agora tal dia é o dia que eu vou no centro. Não, mas entender a doutrina como parte da vida dele e ele reflita sobre isso em todos os aspectos, a forma como isso vai impactá-lo para que ele tome decisões em todas as esferas da vida dele. Então, eu entendo o protagonismo isso como uma decisão e que a gente possa estimular esses ambientes de reflexão, estimular os ambientes que estejam aptos também a se transformar com a visão que eles trazem para a gente, né? Que eles trazem para o ambiente. E é isso, caí não, né? Não. Se eu puder só complementar um pouquinho, Diego. Você pode tudo. Eu queria também só reafirmar essa questão que eu tinha passado batido, né, quando eu estava comentando, que agora que me veio, assim, que talvez isso seja, na verdade, uma grande diferença, né? Se a gente, né, enquanto
juventude espírita, né? Pessoas que estão à frente. Se a gente conseguir lutar para que a nossa casa espírita tenha um formato de eleição da pessoa que vai estar à frente da juventude, né? Com um respaldo maior, sabe? Uma coisa é a pessoa ela ser nomeada como coordenador, eu acho que não tem demérito nenhum, né? Por um presidente. E outra coisa é ela ser eleita por uma assembleia da mesma forma que o próprio presidente, tesoureiro, etc. Porque o nosso modelo de chapa acaba que ele fecha muito, né? Então, assim, esse modelo de gestão, a gente subestima que é a gestão na casa espírita, mas a maior parte dos problemas e dos resultados são em razão da gestão. E esse modelo que a gente consegue que a pessoa que está à frente da juventude também seja eleita por uma assembleia ou algo do tipo, ele dá um respaldo até, assim, em termos jurídicos, né, do que a pessoa vai fazer dentro da instituição, do que ela pode fazer, né, para quem que ela tem que pedir autorização ou não, se ela tem ou não, ou se ela tem pé de igualdade, né? A questão normativa, estatutária também influencia e muito, mais do que a gente imagina, né? Então eu acredito que na fraternidade a juventude também foi forte por esse motivo, e eu acredito que ela possa se fortalecer também em outras frentes com questões assim. O duro é que o jovem, ele não é muito ligado nisso, saca? Então, assim, depois que eu formei em direito e vi que tudo é direito, e você percebe que o quanto isso influencia, né, mais do que a gente imagina nas nossas vidas, não só em termos políticos, mas influencia no valor que você vai pagar no ônibus, da passagem de ônibus, enfim, em tudo, né? Na casa espírita, da mesma forma, né? É importante a gente se fortalecer, ainda mais jovens mais maduros, né? Porque às vezes o jovem que entra muito novinho, com 17, 18, realmente não vai conseguir ter esse jogo de cintura, mas os jovens que já estão passando por uma fase mais madura, já começa a ter uma visão maior, eu acho que a gente pode sim lutar por isso, para que a coordenação ou direção de juventude na casa tenha pé de igualdade com outras direções, e a gente não precise ficar sempre negociando, mas assim, o diretor-geral falou que não é para fazer isso, ou não é dessa forma, sabe? Meio que um passador de recados, eu acho que não, a gente tem que lutar sim por um direito de estar em pé de igualdade. E se for responder, responda ao estatuto, entendeu? E não a alguém que pode te tirar da posição, né? De um dia para a noite. Uhum. Que isso, gente. Olha, simplesmente perfeito esse papo aqui com vocês. Alguém tem mais alguma consideração a fazer? Diego? A gente tem. Não acabou ainda. Não acabou ainda. A gente tem mais um momento. Vou dar tchau Joga também, as bombas então. mas eu não tenho consideração. Esse último momento é polêmico. É um momento que a gente vai trabalhar coisas polêmicas. Eita! Vixe, mais polêmico Não, é do que eu acabei brincadeira, de é mais falar. Vocês vão ter descontraído. que esforçar, viu? Não, esse momento ele é mais descontraído. A gente vai fazer um joguinho com vocês, né? Um bate-volta ali. Eu vou fazer 2 perguntas e o Diego vai fazer 2 perguntas. As minhas são mais aleatórias, assim, tá envolvido com o tema, mas não é tão específico assim. O Diego eu não sei. Você vai fazer a primeira, Diego, ou eu faço? Posso fazer, ué. Já que você jogou Então pra manda mim. brasa aí. Então, Os dois respondem, viu, gente? Vocês podem. os dois. Só decide a ordem, mas os dois respondem. Mas a minha pergunta ela é facinha. Eu quero saber de vocês, né? Em qual momento que vocês se perceberam que estavam, tipo, dentro do trabalho com a juventude, né? Porque eu, particularmente, eu comecei indo na mocidade e quando eu vi, já estava trabalhando. Então, tipo, quero saber de vocês, se vocês também foram assim e se foi assim, quando vocês se perceberam nesse trabalho. Bom, vou começar então essa primeira. Bom, eu tô nessa casa espírita, eu cheguei jovem, apesar de não ter a mocidade lá. Então, eu cheguei com 17, 18 anos para estudar, enfim, meu desenvolvimento mediúnico na época, né? Então, fui para estudar e ali surgiram a oportunidade, olha, vamos trabalhar, tem tal casa. Como grupo, né, de aumentado, são 4 casas, então a gente tem
estava numa das casas estudando e tinha oportunidade de trabalho em outras. Só que, assim, eu lembro, até brinco, eu falei assim, um belo dia as crianças estavam lá, faltou o evangelizador, não tinha uma estrutura, falou, olha, vai lá. E eu falei, gente, mas como assim, né? Assim, como que tá? Como que simplesmente se coloca, né? Que já era uma situação um pouco mais delicada, né? Que precisava realmente mais trabalhadores. E a partir daí realmente foi um envolvimento de estudo, de curso, de uma série de coisas, e depois, à medida que foram chegando os trabalhadores, que foram estudando e ingressando ali na evangelização infantil, eu fui para a mocidade, até perceber, assim, um determinado evento, em que a gente falou assim, cara, vamos fazer um estudo de jovens daqui, especificamente, um evento só para os jovens, que aí já foi um bom tempo depois, mas foi a hora que eu pensei, gente, realmente isso aqui precisa ser diferente, né? O cuidado, o momento com o jovem realmente precisou, foi marcante, e foi a percepção de que precisávamos de um olhar um pouquinho mais diferenciado, especificamente naquele grupo, naquela casa, para aquela turma de jovens. Foi ali que eu me percebi, pelo menos dentro desse trabalho com os jovens. No meu caso, foi bem, assim, de um momento, assim, de uma hora para outra, igual o Diego também. Porque eu nem fazia parte do grupo de jovens. A gente tinha um grupo de jovens na nossa casa que ele tinha, assim, dois públicos muito distintos. Tinha uma galera de 30 e poucos anos, mas que estava à frente, e os amigos da pessoa que estava à frente. E tinha uma galerinha de... Não, tinha criança, tinha... Às vezes a mãe ia pro grupo de jovens, a mãe com uns 40 e pouco levava o filho. E aí, assim, era uma salada bem, bem doida. E uma galerinha de 12, 14, né? E eu era convidado muito, assim, eu não estava dentro do grupo de jovens, que geralmente eu estava fazendo cursos no horário, o grupo de jovens era também um horário muito ruim para mim, na época. Só que aí, de vez em quando, essa pessoa que estava me convidava para ou fazer uma oficina, ou tocar violão, e aí eu comecei a ir e tal, de repente, na outra eleição, que eu sempre participava das eleições, a partir dos 18 anos, comecei, né, a participar das eleições na Assembleia Geral, como trabalhador efetivo. E falaram, não, então o Danilo que vai pro grupo de jovens. E as pessoas já estavam há 4 anos, né? Aí eu fiquei meio assim, gente, será? Meu Deus. Meio que eu tava sentindo também, sabe? Assim, espiritualmente, sei lá, intuição. E eu falei, vixe Maria, então é isso, né, Danilo? Eu só me conformei. E aí eu fui eleito e segui o trabalho, né? Assim, com muita energia no começo de, não, isso aí, vamos fazer o grupo de jovens se fortalecer e tal. E a gente acabou mudando muita coisa. E fortaleceu por muito tempo, sabe? Exploramos várias coisas. Mas foi meio de uma hora para outra também, viu, Diego? Massa demais. Bom, vou fazer a segunda pergunta, e como eu já disse, essas são até um pouco mais descontraídas. Vocês já tiveram aquele tio, a tia, que sabe que vocês desde pequenininho admiravam muito? E se vocês tiveram, né, o evangelizador, se vocês tiveram eles, aproveita para mandar um alô para ele, para ela, manda um beijo. Momento blogueiro. É momento blogueiro agora. Mandar aquele abraço, Eu tive um sabe? tio xará E meu, você agradecer. acredita? Chamava Danilo. E gostava muito Danilo? dele, assim, eu era criancinha dele, era evangelizador. E fica já meu beijo, Mas você abraço aí. gostava dele porque ele tinha o mesmo nome Mesmo ou não? nome, chamava Danilo, o tio. Não, então, mas você gostava dele não é porque ele tinha o mesmo nome, aí você já Não, falou era assim, porque ele olha, era muito gente boa mesmo, gostava muito. E convivemos muitos anos aí, depois que ele acabou se afastando um pouco, assim, mas gostava demais dele. Bom, o meu não foi bem um tio, mas foi uma pessoa que foi basicamente um mentor ali dentro da casa, né? Que foi quem me apresentou mesmo umas atividades, me esclareceu muita coisa. Era aquela pessoa que eu gostava de conversar muito, sabe? De tirar minhas dúvidas ali, de bater papo. Que já desencarnou, não está mais aqui conosco materialmente, que é o seu Edson. Então foi uma figura muito maravilhosa.
e que me abriu muito o horizonte mesmo, assim, sobre a casa espírita também, né? Sobre a vivência espírita. E foi muito marcante, foi muito, muito bacana. E seguindo essa mesma linha de perguntas de pessoas, né? Eu quero saber de vocês um amigo que vocês fizeram em algum evento espírita e como foi esse encontro com esse amigo dentro desse evento. E também pode mandar um alô pro amigo, sem problema. Começa aí, Carla. Pode começar, Danilo. Ia falar. Eu? Sem brigar. Olha, tá bom, vou primeiro. Duas pessoas. Ô, Diego, eu vou falar você, que eu acho que é uma pessoa que a gente... Você e outra pessoa também, tá? Tá. Você e a Haná. Ele foi muito pego desprevenido. Eu não esperava. Não, mas eu acho que porque, assim, nós nos conhecemos nos eventos mesmo. A Haná também, e que a gente troca ideia, que consegue, eu acho que agora mais recente, conseguindo fazer, juntar um pouco mais, fazer esses intercâmbios, né, de mocidade, pensar um pouco mais junto, assim, acho que são coisas bacanas. Agora, amigos, assim, dentro da casa espírita mesmo, que entraram muito no círculo pessoal mesmo, né, assim, da vivência pessoal, que a gente compartilha coisas, é a Cris, que acabou sendo da infância, nos encontramos também no Centro Espírita, foi inclusive minha madrinha de casamento, então é uma pessoa que é muito querida, assim, muito, muito amiga mesmo. Uai. Pra falar uma, falei um monte, já que é pra falar um monte... Eu acho que o Diego, aqui, né? Até porque nós estamos aqui, é um ponto em comum, então, né, Carla? Pessoa que a gente conhece nos eventos espíritas e já fala, rapaz, Dieguinho tá à frente... Na época ele tava à frente da MEI, né? Então... E a gente troca umas ideias, assim, nos eventos, geralmente. Eu lembro que no Concentro, eu não tinha tempo de ficar conversando muito com as pessoas, porque eu tava uma correria doida, né? Mas eu lembro que... E a gente não se encontrou só no Concentro, a gente já se encontrou em vários eventos que a gente troca umas ideias e o Diego é muito tranquilo, eu gostava muito dele. Mas, já que pode falar vários... Não gosta mais não? Não gosto mais não, tô brincando. Com a minha conjugação minha. Já que pode falar mais, então eu queria dizer também, ó, a pessoa que eu conheci no EVA, que a gente conversou até de madrugada, foi o Cairo. E o EVA, ele é um evento forte para você fazer umas amizades assim, viu? Porque o Cristiano também, o Gigi já conheci há muito tempo, o Gigi. Deixa eu ver quem mais. Eu conheci o Andrezão também, do GOS, ajudando a organizar um eixo do Congresso Jovem. Foi top. Vini. Eu tenho muita gente querida. A Tami, que também trabalha no Congresso. Várias pessoas aí que, inclusive, nos ajudaram a fazer o consenso, você acredita? O Pedro Pitombo também, a esposa dele, a Carol, o Bruno, conhecendo um monte de gente nesses eventos aí. Bom, a minha última pergunta, né, já encaminhando para o fim, qual que foi o trabalho mais marcante que vocês já tiveram? Seja um trabalho dentro da Casa Espírita ou algum evento, aquele trabalho que você fala assim, cara, se eu pudesse voltar e estar ali de novo, trabalhando ali, eu voltaria. É difícil falar. Agora, tem que ser só um mesmo, Eduardo? Não, 2. 5. 8, pode? Tá, eu vou começar falando. Que isso, né? Mas que o Danilo já trabalhou, foi o que eu bebi d'água na vida inteira. Mas trabalho não falta, você sabe, né? Então. Então tá, eu vou colocar como se fosse um, mas são 2. Os congressos que eu participei, ajudando nos eixos doutrinários, para mim foi muito marcante. E um eixo que a gente fez uma coisa muito louca fora da caixinha, assim, que foi o Deus e Eu. E eu, inclusive, vocês acreditam, coincidentemente, eu tô com a blusa do Congresso, porque eu uso como pijama, né? Eu tô com essa camiseta do Congresso Jovem desse ano do Deus e Eu.
E foi muito marcante que a gente fez uns Paranauê lá, que foi muito doido, assim. E foi muito bonito, assim, o momento. E também vários trabalhos, aí eu vou considerar como um, mas são vários também. Vários trabalhos que a gente fez na nossa casa espírita, na Campo da Paz, que foram encontros vivenciais, e assim, um mais bonito que o outro. E um encontro que a gente fez com a nossa mocidade, só para falar sobre sexualidade, gênero e vários assuntos assim, que a gente tinha muitas pessoas que tinham essa identificação, né, pelo grupo LGBTQIA+, só que eles meio que assim, sabe, quando você vê que a pessoa ela se interessa em aprender sobre aquilo, só que não tem a bagagem, não tem ninguém para explicar, a gente fez um encontro também só para explicar direitinho, né? E aí vários jovens falaram, nossa, eu descobri aqui que eu sou trans, eu descobri que eu sou, sabe? E aí foram falando e desabafando coisas que eles aprenderam lá nesse encontro. Foi muito bacana também. E você, Carla? Gente, vocês viram que eu caí um pouquinho aqui, né? Mas tô de volta. Eu vi. Ai. Bom, é sobre o evento, né? Só para garantir que eu não perdi aqui a pergunta. Não, ainda é o mesmo. E é a sua vez de falar, Carla. Nos diga, qual que é o trabalho mais marcante que você se lembra de ter trabalhado, de ter participado? Eu penso que foi um dos últimos encontros da juventude que nós fizemos dentro do nosso grupo mesmo, que a gente conseguiu reunir, assim, basicamente todos os jovens, faltaram pouquíssimos, sabe? E foi muito, muito marcante, assim, a integração, a presença deles mesmo, eles se sentiram, assim, sabe quando você vê que se sente em casa mesmo, né? Na troca com os outros, na abertura com os outros, a vontade para pegar o microfone e falar, para se interagir, para conversar com a gente, se sentindo realmente parte daquele espaço, né? Então foi uma energia assim tão boa, o envolvimento também da casa, no sentido de deixar aquele evento realmente ganhar corpo, foi realmente lindo, assim, foi emocionante. O último congresso, só mais uma coisinha, o último congresso também que nós fomos o presencial, que pela primeira vez nós conseguimos levar também pelo menos ali 2, 3 jovens de cada uma das casas, foi muito bacana também, e foi fundamental essa proximidade durante todos aqueles dias para, inclusive, o grupo que hoje sustenta nesses encontros virtuais. Então, foi muito legal também a forma como se uniram, sabe? Como, de repente, se viram como uma unidade mesmo. Isso foi bem legal. Eu queria só fazer jus a uma que eu meio que acabei englobando muito os encontros vivenciais que a fraternidade organizou, só que dentre eles é difícil colocar numa salada só o Concentro, que o Concentro foi um encontro vivencial único e marcou muito a fase da Getafe, a minha vida, a fraternidade, marcou. Ixi, um dos que mais marcou, na verdade, foi esse. E eu esquecendo. Bom, acho que então é isso, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né? Vocês dois e do nosso amigo Diego também. Se vocês quiserem despedir, agora é a hora. Dar um tchau para os nossos ouvintes. Gente, você que está nos ouvindo, né? É um prazer. Primeiro, né, Eduardo, Diego, obrigado por ter convidado. Foi um prazer esse bate-papo aqui, essa troca. A Carla também. Achei que assim o tempo voou, nem vi. Espero que as pessoas que estejam nos ouvindo também tenham essa impressão. E mandar um beijo para todo mundo aí, porque eu conheço muita gente que talvez possa estar ouvindo aí esses podcasts. Eu não sei quem que tá ouvindo a galera aí, mas um beijo para todo mundo. E é isso, é nóis. Sejam protagonistas da mocidade de vocês enquanto podem. Esse é o recado. Beijo. Bom, eu queria agradecer aí, primeiramente, Diego, Eduardo, Danilo também. Eu acho que foi um bate-papo incrível.
Agradecer aí todo mundo que está ouvindo, agradecer pela oportunidade hoje, pela iniciativa mesmo. Acho que esses papos são necessários, né? São gostosos de fazer e são necessários para a gente poder refletir sobre a nossa juventude, sobre o papel de cada um. E o convite mesmo para ser protagonista, para trazer a sua visão, para buscar realmente essa transformação, né, dentro do ambiente que cada um vive, dentro do ambiente a qual vocês pertencem. Acho que isso é fundamental, entender que vocês são importantes, né? Os jovens espíritas são importantes aí para todo o movimento. Então é preciso aí levantar um pouquinho mais a voz e buscar essa ação, com certeza. Quero agradecer vocês terem aceitado o convite, né, de estarem aqui com a gente, né, nesse episódio. Obrigado. Agradeço também quem ouviu até aqui, né. Espero que, assim como o Danilo, que passe rápido para vocês, assim como passou para a gente, e que em breve, né, a gente possa estar gravando mais coisas, estar produzindo mais conteúdo, tanto para o Mocidade, para Getafe, para o Mensageiros, né? Mensageiros? Eu errei. Mensageiros da Luz, exatamente. Tô bem. Para MEM e para todas as mocidades aqui do estado que a gente conseguir, né? Então, a gente fortalecer cada vez mais esse movimento. Então, obrigado aí, tanto a vocês por terem topado e pelo quem está ouvindo aqui a gente até agora. Bom, eu faço das palavras do Diego as minhas também, né? Queria agradecer a vocês dois por esse bate-papo incrível. Acho que desde o princípio do podcast, de todos os programas, a gente busca fazer com que a pessoa que está ouvindo, ela saia deste episódio uma outra pessoa, uma pessoa com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de pensamentos críticos em torno dos assuntos. E eu, hoje, saio dessa forma, sem sombra de dúvidas. Eu estou pensando já várias coisas, aprendi muito com todos vocês e é uma honra tê-los e que, por favor, voltem, viu? Porque vozes maravilhosas, pessoas inteligentíssimas, é o que toda a juventude, todos os espíritas precisam estar ouvindo, viu? Então, muito obrigado a todos. E para você que está nos ouvindo agora, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. No Instagram, pelo @Mocizade. Também lá no Facebook, para estar acompanhando algumas lives ou alguns outros projetos que estarão sendo lançados lá, pelo Mocizade Feego. No YouTube, pelo Mocizade Feego e o Fala Mocidade. E também você está nos assistindo agora, pode compartilhar este podcast para os diversos serviços de streaming, para os seus diversos amigos também. Se fulano não tem Spotify, não se preocupe, a gente também está no Deezer, também estamos no Google Podcast, no Apple Podcast, em todos os outros, viu? Então, um beijo e um abraço e até logo.